Olá pessoal, eu sou Guilherme da G2 Mix. Nós estamos aqui hoje com Adilson Guilherme da GS Nacional, que vai falar um pouco da sua trajetória. São mais de 30 anos atuando na implantação de shopping centers no Brasil. Fala um pouco para nós, Adilson. Seja bem-vindo aqui à G2 Mix. Olá pessoal, tudo bem? A gente trabalha aí há 30 anos na shopping centers, especificamente shopping centers do Brasil inteiro. E a gente quer falar um pouquinho do nosso trabalho aí da viabilidade, do planejamento, como é que estrutura esse empreendimento, como é que começa, né? Há muita dúvida do empreendedor, como é que ele começa do zero, ele tem um terreno e ele quer identificar e fazer um projeto. E cai na mão da gente algumas coisas que a gente procura corrigir já logo do início, né? Nesse período aí são várias regiões que vocês atuaram no Brasil, né? Eu sei que você também é precursor aqui, trabalhou na comercialização do shopping Parque Dom Pedro, né? Do Parque Dom Pedro Shopping. Uhum. E vocês têm dentro dessa última década um novo equipamento que a gente pode considerar de varejo, que são os strip malls, né? Os malls planejados. Fala um pouco para nós dessa implantação que já tem mais de 10 anos, o primeiro mall de Campinas planejado, que é o The Mall lá na região do Parque Dom Pedro. A gente tinha uma trajetória muito de shoppings e a gente passou a ir para esse lado de malls, né, dos strip malls, e colocamos muita coisa dos shoppings nos malls, né? A coisa do aluguel percentual, a questão do fundo de promoção, que as pessoas confundem muito a questão do strip malls e colocar uma fileira de lojas e uma placa de aluga-se e não identifica ali o potencial, né? Então a gente passou a fazer como se faz um shopping mesmo, fazer uma pesquisa, identificar quais são os potenciais lojistas, quanto eles precisam faturar, quantas vagas de estacionamento precisam ter para ele poder faturar, que é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia. Estão chegando aí muitos projetos para a gente e os projetos chegam prontos e eles não pensam quantas vagas tem que ter para poder atender o lojista. Então, há um caso agora muito recorrente, que tem uma rede de hortifruti que ela é muito procurada no país. Todo mundo quer essa rede no seu empreendimento. E essa rede ela quer uma metragem para ele ter um teto de faturamento. E esse faturamento ele só vai existir se ele tiver no mínimo X vagas que eles pedem. Então não adianta você falar que vai ter 20 vagas e mesmo que você der carência de aluguel para ele, mesmo que você montar a loja para ele, ele não vai conseguir faturar porque o faturamento dele é muito concentrado em algumas horas do dia, né? É à noite, é à tarde, cada local onde tem uma rede dessa ele tem uma peculiaridade. Então é aí onde entra a nossa empresa. Aí a gente faz o planejamento, a gente vê o potencial de consumo de cada item para desenvolver esse mix, para saber o que é interessante. Se você vai colocar um mix de lojas que vai privilegiar almoço, e se você vai colocar 10 lojas de alimentação, você tem que ter muita vaga nesse estacionamento. Então aí é que esse dimensionamento de mix que a gente faz para poder dar rentabilidade tanto para o lojista quanto para o empreendedor. Muito interessante, Adilson, você falar nessa situação do tenant mix, né? Do mix de lojas. Como é que vocês chegam a essa conclusão de que tipo de operação tem que ter? A gente sabe que os malls, eles têm uma peculiaridade que é um tráfego de curta permanência, né? Ou seja, são pessoas que vão buscar produtos ou serviços ali num espaço e num comportamento diferente do shopping center, que já tem uma outra proposta dentro do marketing, né? Como é que funciona essa questão do mix? Como é que vocês estudam o mix para abrir, por exemplo, um shopping, um mall de vizinhança? A primeira coisa que a gente fala sempre é a pesquisa, né? A gente tem que ter uma população numa área primária, que a gente fala que ela é de 5 minutos no máximo de carro. Ele tem que estar no corredor de passagem, é ideal que seja volta para casa, né? E ali a gente identifica o que aquela população precisa para aquele local. E através do comportamento, do consumo dela, que as pesquisas hoje estão muito evoluídas, a gente consegue saber o quanto aquele bairro consome do que, por exemplo, a gente quer saber esse determinado bairro, o que ele compra de cosméticos por ano. E aí se você sabe que tem 2 lojas de cosméticos e a gente consegue saber mais ou menos o desempenho dessas lojas, a gente sabe que está tendo sobra de mercado. E aí é que a gente começa a desenhar esse mix. E a gente, em geral, acerta esse mix, né?
Mas também aparece muita coisa, como eu falei, alimentação. Se você colocar alimentação, o seu terreno, que é um mall, não vai conseguir. Você não vai conseguir fazer uma praça de alimentação. E se você começar a colocar estacionamento no subsolo, começar a colocar primeiro, segundo, fazer um deck park, também isso não vai funcionar. O cliente do mall, ele tem um comportamento, é o mesmo, mas ele tem um comportamento diferente do cliente do shopping. Você vai ao shopping, você, psicologicamente, você demanda 1 hora para ficar dentro do shopping, 40 minutos. No mall, não. No mall é 20 minutos, no máximo 30 minutos que ele vai ficar. A exceção de lojas de clínica de estética, cabeleireiro, essas coisas, né? Mas as lojas âncoras, é no máximo 20 minutos que ele fica ali. Então a gente faz conta de quanto esse consumo vai ter durante 1 hora, né? E aí a gente começa a chegar no desempenho. Você vai colocar loja A, loja B, loja C e do que vai ser essa loja para atender essa população. Essa população é que precisa ser atendida. É interessante o que você está colocando, fazendo uma comparação que no fluxo de um shopping tradicional há uma tendência do cliente ficar mais tempo no shopping, mas isso não significa taxa de conversão e venda, né? Ele pode permanecer ali por vários motivos. Já no empreendimento mall, ele já tem uma característica de busca de um produto ou serviço específico, né? Há alguns tipos de malls, né? Então tem malls que tem assim, que ele procura reter o cliente, né, com alguma área, alguma agradabilidade, ele tem uma música, onde ele vai privilegiar que o cliente fique mais tempo. Há outros malls que eles são ponto a ponto. Você vai lá comprar o seu pão e vai embora, sua fruta e vai embora, né? Consertar um relógio, alguma coisa. Agora, em geral, até por conta que você não tem muitos terrenos bem posicionados e também tem a questão do valor desse terreno, você não consegue, você sempre privilegia que as operações sejam rápidas. E você tem que ter âncora, então essa âncora tem que ter facilidade para o cliente entrar no estacionamento, comprar o pão dele, vai lá no hortifruti, vai lá na farmácia. Ele faz em geral, 70% das pessoas em geral fazem 3 operações do mall. Ele vai na lavanderia, vai no hortifruti, vai na farmácia e assim você, dentro do mix que existe. É diferente do shopping, onde você quer que o cliente fique no shopping porque ele fica no shopping e ele ficando no shopping ele acaba gastando mais, ele acaba olhando vitrine, ele acaba caminhando e a conversão dele. No mall é diferente, é o mesmo cliente em outro momento. Legal, Adilson. Como é que você vê hoje essa questão do e-commerce, principalmente depois da pandemia, que houve uma aceleração considerável, principalmente no consumo pela internet, e a gente percebe que alguns equipamentos de varejo, como shopping centers, sofreram muito com isso, né? Como é que você vê o crescimento dos malls na região de Campinas, já que você hoje tem praticamente aí vários projetos, Piracicaba, Americana, Salto, Itu, Souzas, né? Campinas, né? Que foi a primeira cidade a receber um mall planejado. Como é que você vê essa concorrência, entre aspas, do mundo online, né, com o empreendimento tipo mall? Tá tendo que ter muita criatividade de todos os lados, né, dos shoppings, dos malls, né, porque tá tendo vacância, então lojas grandes que saem, você tem que tornar aqueles espaços com outras alternativas. Então a tendência sempre é que você crie experiências gastronômicas para esse cliente. Se você vai fazer um café, por exemplo, que esse café seja um café diferenciado, que ele possa ter um ticket médio alto para poder pagar esse custo do shopping. Porque embora que as pessoas estão indo para o e-commerce, mas vai ter uma hora que ela vai querer sair de casa, tem uma hora que ele quer sair de casa. Ele de algum motivo ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa namorar, ele precisa sair com a esposa, ele precisa sair com a família. Então isso é até um item que desestressa. E a gente está vendo assim que os shoppings partiram para isso, para criar, e malls também, criar áreas arejadas, criar áreas onde as pessoas fiquem mais ao ar livre, você tem essa agradabilidade. É por aí que vai o mundo agora daqui para frente com o e-commerce. Agora, muitas operações, tem um mix grande de operações que, por conta da pandemia, foi uma aceleração do que já ia acontecer, elas migraram para o e-commerce, porque os custos dos shoppings não são baratos, e você acabou tendo uma rentabilidade colocando uma loja online. E isso aí muitos shoppings estão criando alternativas para suprir essa vacância existente hoje, né? A gente percebe a gastronomia, né, com as áreas gourmets, espaços cada vez maiores, destinados à experiência de venda, né, presencial, né? Isso é muito importante como um gancho. E nos malls também a gente tem percebido já alguns malls com esse mix de lojas mais voltados para o lazer, para eventos, para gastronomia.
O que você tem a falar sobre essa situação, principalmente para o lojista, né? Esse tipo de lojista que a gastronomia é um segmento, de certa forma, específico dentro dos equipamentos, né, do malls. O lojista ele tem que ter muito cuidado sempre na contratação, né? Porque é o que a gente vê. Também não é só por conta do e-commerce. Assim, sempre existiu nesses 30 anos aí que a gente trabalha, lojistas que quebraram, eles não deram certo. E quando você vai a fundo, porque a gente também faz consultoria para lojas, né? Então a gente faz um mergulho, uma imersão no fluxo financeiro do cliente. A gente percebe que o lojista ele não trata a loja como deveria tratar, do ponto de vista financeiro. Ele mistura a vida física dele com a vida jurídica, ele coloca custos que não devem ser colocados naquele extrato bancário dele. Ele não olha, ele não faz planejamento, ele dá preço errado na mercadoria. Muitas vezes ele coloca o negócio, ele implanta e as coisas vão andando e ali ele vai levando, mas assim ele não para planejar o negócio dele. E isso já acontecia antes do e-commerce. Agora que essa coisa avançou, ele está tendo que ser muito mais assertivo. Então são as consultorias que a gente faz, onde a gente faz um mergulho, a gente faz divulgação, a gente faz planejamento de marketing, mas não adianta você divulgar só um determinado produto se o caixa do lojista está errado, né? Se ele não tem um sistema, se ele não tem um DRE completo, se ele não cuida do estoque dele. A gente, assim, em geral, tudo que a gente pega, o estoque está mal controlado, o estoque está aberto. Porque eu confio, porque não sei o quê. Então, não é isso, entendeu? Não importa que você esteja trabalhando com o seu parente, seja quem for, ele precisa estar encaixado num processo. Então a gente sempre vê alguém entrando no estoque, pegando alguma coisa e não está controle de nada. E aquilo se perdeu, aquela mercadoria perdeu. Aí ele não sabe nem o que é o CMV dele, não sabe quanto custa a mercadoria dele, por quanto ele está vendendo e quanto ele está sobrando. E muitas vezes é o que a gente vê, em geral. O lojista está faturando X mil reais e ele chega para nós e ele fala que quer desconto no aluguel porque ele não está faturando nada, mas ele está faturando. Ele não está sobrando nada, aliás, né? Mas ele está faturando, né? Mas é uma grade de custos que ele tem que analisar e a gente está pronto para ajudá-lo. E não é fácil, Isso ocorre com o empreendedor. Na hora que o empreendedor não faz a conta certa do mix, ele não contrata a empresa correta, ele não vê o momento certo de inaugurar esse empreendimento. Nós já participamos de empreendimentos onde nós falamos para o empreendedor: não inaugure agora, não é o momento. E ele preferiu inaugurar o empreendimento, inaugurou com muita vacância, onde ele tem que colocar muita loja, ele tem que colocar investimento para poder manter o condomínio. Então, é todo o aconselhamento que a gente faz. E depois é um caminho tortuoso para chegar numa conta de retorno. Mas isso não é por causa do e-commerce só, não. O e-commerce é mais uma coisa no meio disso para ter a criatividade para essas pessoas estarem analisando suas operações mais profissionalmente. Nesse aspecto aí se justifica a busca também por redes de franquias, né, que são redes mais profissionais, de certa forma que já vem com processos organizacionais dentro de um contexto que satisfaz a ambos os lados, né? Pelo que eu estou entendendo, os malls vão muito além do empreendimento imobiliário, né? Ele tem uma característica muito forte de varejo, né? Da forma que a gente faz. Existem várias redes de malls aí que eles não fazem malls como a gente faz. Onde eu estava na reunião e a gente sempre acha... eu vim da área comercial. Então, o comercial, ele faz nascer a criança, né? E eu sempre achava que o comercial deveria tratar essa criança. E por isso que eu fui me especializar na parte de gestão. Porque uma coisa é você vender uma loja para um lojista, ele acreditar num projeto e de repente o empreendimento inaugura e não é aquilo que foi falado para ele. E eu sempre achei que aquela pessoa que está ali, ela deve continuar. E aí eu fui me especializar na gestão para entender o porquê que isso é errado. Ou onde se errou no passado. Onde se errou no passado foi de não explicar o que era pesquisa de potencial. Se você tem 50 lojas de roupa num shopping que tem 100 lojas, você tem que saber que se de repente está superdimensionada essa quantidade de lojas de roupas, né? Isso influencia muito dele dar certo ou não no empreendimento. E dentro desse contexto, falando sobre a ótica do empreendedor, o porquê que está havendo essa, de certa forma, essa euforia hoje de empreendedores imobiliários se norteando para o caminho de abertura de novos malls no Brasil? A gente vê que a Associação Brasileira de Shopping Center também já há alguns anos vem promovendo um estudo
específico para tratar desse tipo de equipamento de varejo, né, que é um conceito americano, a gente sabe, mas que agora é que começa a florescer no Brasil. Tem algumas coisas. O equipamento shopping ele é muito caro, né, para construir. O custo de construção é muito caro. Você precisa de um terreno muito grande. E as aprovações em qualquer prefeitura de qualquer país, elas demoram muito, né? Você não que o mall não tenha não vai passar por esse crivo de aprovações. Só que é muito mais demorado uma aprovação, por exemplo, de um projeto de trânsito de um shopping de 40 mil de ABL do que um mall que tenha 1000 de ABL. E é muito mais rápido construir um mall. Você consegue, depois que você tem o seu alvará de execução, com um ano ele está pronto. E também você comercializa mais fácil também, porque um shopping de 40 mil de ABL está com 250 lojas. Um mall ele tem um prédio de salas em cima, por exemplo, de salas comerciais que você vende, e você coloca lá 20 lojas embaixo. Você solta entre quiosques e lojas 20 operações. É mais fácil essa operação. Aí tem a questão que você não tem os equipamentos que o shopping tem, né? Ar-condicionado central, você não tem uma questão de projetos luminotécnicos que o shopping tem. Você consegue ter atrativos no mall, sabendo que esse mesmo cliente está num shopping que muitas vezes está ali perto, e você consegue ter fidelidade com ele. Ele pode ir ali para uma degustação de um vinho, ele pode ir para uma degustação de queijo, ele pode ir para uma degustação de azeite, e ali é o quintal. A gente fala que o mall é o quintal da casa dele. E aí, dentro desse contexto, você também pode exemplificar para nós sobre essa euforia também dos lojistas, principalmente de franquias, buscando os malls planejados, né? Porque tem lá a previsão de um CTO, de um custo total de ocupação menor em relação a um shopping center, e também uma taxa de conversão muito interessante, porque a gente verifica que no mall não se repete o mix, não é isso? No mall não se repete o mix. Muito dificilmente você consegue colocar 2 lojas de chocolate, por exemplo. Você não vai colocar 2 lojas. É uma loja apenas. É uma farmácia. Isso. Uma farmácia. Você coloca um mix de cada um, né? E a gente pode ver também essa questão do fluxo de estacionamento, que a gente percebe que uma boa parte dos malls no Brasil, eles têm um estacionamento gratuito, né? Você não vai pensar que você vai fazer um mall, que é uma operação que a gente fala que 80% ele é feito para a mulher. E a mulher, ela sempre é das 4h30 em diante, que ela foi pegar o cachorro do pet shop, o filho está no carro, ela quer largar o carro no estacionamento, muitas vezes aberto o vidro, e ela entra rápido para pegar uma roupa, para comprar um pão, para alguma coisa, então você não vai pensar que você vai ter um custo de estacionamento para isso. Isso vai atrapalhar a operação. Tem alguns malls que fazem isso. A gente nunca coloca no planejamento custo de estacionamento, que a gente sabe que isso é determinante para as lojas não funcionarem, não faturarem. O lojista, embora que ele seja de uma classe mais abastada, ele reclama quando tem estacionamento, porque na cabeça dele, ele entende que o preço que ele tá pagando já está embutido um custo, né, dele ter o estacionamento pago, né? Então a gente não coloca. Por isso que eu falo, tem algumas operações de malls. A gente gosta dessa participação, onde a gente está junto com o lojista para entender a operação dele, muitas vezes está entendendo o caixa dele, o fluxo financeiro dele, saber qual mídia que ele usa, por que ele não está tendo retorno, porque às vezes um está faturando e o outro não está. Então você faz um evento, ele consegue converter muito, o outro não consegue. É um trabalho mais junto que a gente consegue fazer. E esse gestor do mall, ele tendo experiência, ele consegue atender esse lojista, ele consegue entender a operação do lojista. Nos strip malls, né, que é o tipo do shopping em linha, né, que a gente fala, estão em corredores, geralmente em corredores, a gente percebe que tem algumas lojas que são lojas que puxam público, né, também conhecidas como lojas âncoras. Como é que é a escolha, ou como é que se chega ao mix para a escolha dessas grandes lojas, Adilson? Você tem a população e você faz uma pesquisa e muitas vezes pede para elencar quando você percebe que há potencial, né? Então, de repente, há potencial para colocar uma padaria ali, naquela região. Então, a gente faz uma pesquisa para o morador elencar qual padaria ele quer. E ele, muitas vezes, ele elenca lá 5 padarias. E aí a equipe comercial, ela vai em primeiro lugar atrás daquela padaria que a população pediu. Muitas vezes não se consegue, vai atrás da segunda operação. E muitas vezes se espera. A gente teve um caso de um mall que a gente fez,
que 95% da população, e essa população é muito abastada, ela queria uma grande rede de hortifruti. E 5% aceitavam a outra, que é um concorrente. E nós esperamos um ano de negociação, inauguramos o empreendimento, esperamos para quase um ano, 8 meses, mas conseguimos trazer o que a população queria e o faturamento dessa loja foi dentro do potencial, até mais do que a gente achava que poderia, porque a população ela não estava comprando naquela região porque não tinha uma operação tão boa, né? E vocês conseguem prever essa viabilidade para o empreendedor antes de inaugurar o empreendimento, por exemplo, Exato. essa vacância? Essa é a grande coisa que a gente consegue desenhar esse número, saber de um potencial. Há um caso recente agora do Burger King em Piracicaba, que é um mall que está sob nossa gestão. A gente já tinha feito uma pesquisa no passado, onde a pesquisa apareceu muito boa, só que lá é um retrofit, é um empreendimento que estava meio desacreditado. A gente reformou o mall inteiro, reformamos os banheiros, colocamos pisos novos, estacionamento novo e colocamos uma mega loja de uma farmácia. E a dificuldade de alimentação, porque as pessoas não... E a gente conseguiu colocar uma loja do Burger King e ela inaugurou, ela está encaixando exatamente no que a pesquisa tinha falado do potencial que ela podia faturar. Para nossa felicidade e porque os acertos todos, né? Que a gente falou, a loja tem que ter tantos metros, eles também fazem as pesquisas deles, né? E as coisas se cruzam e dão certo. Isso é muito importante. É o tamanho da loja, é a área que a gente cedeu para ele, é o quanto é o esforço que a gente fez para trazer essa operação, que aí acaba trazendo mais gente para o empreendimento, é o visual do empreendimento que tornou-se outro com essa loja moderna, que é uma das mais modernas do país. Isso tudo ajuda, né? Esses esforços ajudam. E também a AGS, Adilson, a gente tem conhecimento de que vocês também promovem lá o marketing, todo o marketing de varejo, que é um marketing bem específico para malls, né? Então você tem uma comunicação integrada de marketing que vocês criam uma sinergia em todo o ambiente para que realmente traga não só a atração, mas traga realmente o cliente público-alvo do empreendimento. É legal você falar isso porque os malls, eles não têm grandes valores, investimentos mensais, né? Um shopping ele tem 300, 400 mil de fundo de promoção, que ele pode fazer um planejamento anual robusto, né? Trazer atrações boas, né? A gente não tem no mall, porque não cabe isso no custo do lojista. Então a gente tem que usar de muita criatividade para trazer operações pontuais, que é o que eu falei. Você não precisa trazer um cantor famoso para o seu mall, ele nem cabe ali, entendeu? Mas você pode fazer uma degustação de vinho e trazer a população para isso. Você fazer com que ele venha mais à vontade, de sandália, de bermuda, ele vem com o cachorro dele e ele vem para a degustação e ele vai consumir. Então ele começa a fazer ali uma extensão da casa dele, é um outro momento da vida dele. Ele foi para casa, ele chamou a esposa dele, ou ele está vindo do trabalho, ele passa ali, ele vem pronto para a degustação. Então essas coisas são muito pontuais, essas estratégias. A gente teve nesse empreendimento uma época que essa rede de hortifruti era a loja que mais vendia da rede vinhos, era aquela loja. E eles queriam entender o porquê, né? Porque o marketing deles é único da rede. Mas é porque a gente fazia muita degustação de vinho. A gente retia o cliente na praça de alimentação, era uma praça pequena, mas a gente fazia uma retenção daquele cliente através de uma mesa de frios e com um preço único. Ele tinha direito a uma garrafa de vinho e ele acabava levando mais vinho. Então aquilo acabou desempenhando, sendo um vetor de vocacionar essa... É uma estratégia, né, para trazer. Aí a gente fez de azeite, a gente fez de carne, a gente fez de queijos, né? E toda a fruta nova que chegava a gente falava. E isso faz com que o cliente se acostume com aquele local. Aquele local tem que ser um local de acontecimento. Que é uma coisa, Guilherme, que é assim, há uma diferença do shopping. O shopping, a população vai a cada 15 dias, né, em média, né? Você não vai todo dia no shopping, não sei quando você está perto da empresa que você vai almoçar todo dia, mas em geral, no mall você vai mais vezes, porque você tem que comprar fruta toda segunda-feira, você tem que abastecer sua casa, você tem que levar roupa na lavanderia, você tem que ir na farmácia, então você tem que estar ali mais. Esse cliente, ele aprova ou reprova tudo, desde a entrada do estacionamento, desde o acesso que faz, desde as ações que você faz. Por isso que aí tem que ter muita criatividade, com pouco investimento, porque não dá para colocar muito investimento, para poder fazer o mall sobressair. A gente utiliza muitas mídias digitais e principalmente sabendo essas características do cliente. Não adianta só postar,
Você tem que pensar o que está acontecendo. O que é bom vender dessa loja? É bom vender vinho? É bom vender carne? É bom vender fruta? É bom vender remédio? O genérico é bom para a farmácia, porque o genérico tem uma margem muito grande, então é bom trazer o cliente do genérico, mas o cliente A não gosta do genérico, né? O AB não gosta do genérico. Então você precisa entender o que é essa população. E dentro desse contexto, como é que funciona aí? Você falou no marketing digital, propriamente dito, né, que está muito forte agora dentro do varejo. Como é que funciona? Vocês contratam uma agência? Vocês têm um pessoal especializado? Como é que funciona essa jornada da estratégia de comunicação integrada de marketing de vocês no mall? Hoje a gente tem uma equipe, né? Antigamente a gente terceirizava a questão do marketing digital, das mídias, né? Das criações. Então hoje a gente tem uma equipe que ela atende o cliente, ela faz os vídeos para postar nos Reels, a questão do Instagram, do Facebook. A gente identifica, cada bairro tem um cliente, tem local que é muito Facebook ainda, então você tem que fazer muita postagem ali. Tem local que é mais os Reels, tem locais que é muito TikTok, né? Então a gente faz uma análise disso e começa a soltar com os anúncios patrocinados para desenvolver as ações ali junto com o cliente. O cliente ele passa a seguir, é muito legal, ele passa a seguir a gente, ele passa a começar a ver o que a gente está postando, ele dá palpite, ele entra, ele manda mensagem, ele passa a participar do que está acontecendo. E vocês conseguem mensurar isso através da cancela do estacionamento para saber o que está dando resultado de fato, né? Hoje tem várias formas de você mensurar, né, essa questão das próprias câmeras que dão contagem. Hoje tem sistema de câmeras que dá contagem, né, de qual é o corredor que entra mais gente, qual é a loja que entra, qual é o trânsito que o cliente faz na hora que ele desce do carro, qual é o movimento que ele faz, né? E é daí também que a gente consegue dar preço nas lojas, né, da alocação dos metros quadrados, né? Ou balancear, trazer uma operação para melhorar determinado corredor do empreendimento que está mais defasado. E tem a questão do estacionamento, a cancela, que ela é fator decisivo, né? Se você coloca 1.000 carros, você sabe praticamente que 1.000 consumidores vão consumir, é diferente do shopping. No shopping, se você coloca 10.000 carros, nem todos vão consumir, porque muita gente vai lá para passear. No mall, 95% ou mais, eles vão para consumir ali. E esse é um apelo mercadológico muito forte, porque a taxa de conversão ela é quase plena, né? Quem vai ao mall vai com a intenção de consumir alguma coisa. E a nossa missão é fazer com que esse cliente que vai ao mall, por isso que a gente trabalha muito junto com o lojista, esse cliente que vai ao mall, ele aumente essa visita dele. Então, se você tem um ticket médio de R$130, a gente quer que aumente para R$200. E aí você tem que melhorar. A gente tem outro caso interessante, que tinha uma padaria no empreendimento que a gente estava, que eles começaram a fazer pães com fermentação natural. E eram muito bons, são muito bons. Eles são com sabores de cacau e tal. E o dono falava pra gente que não vendia, né? E ele estava numa ponta e o hortifruti grande estava na outra ponta. E a gente pediu para fazer uma ação. A gente falou para ele, olha, faz uma ação de colocar degustação dos pães na saída do hortifruti. E era ótimo, né? Porque de 10 clientes que provavam o pão, 7 atravessavam o corredor e iriam para a padaria comprar o pão. E fidelizavam lá. Então são essas ações que você vê. E através das câmeras que a gente tem, a gente olha muito como é o comportamento do cliente, o que ele faz, para onde ele vai. Então tinha um outro caso de um quiosque que a gente tinha que vende acessórios de celular, e ele estava na frente dessa rede de hortifruti. E a gente deslocou ele, porque a gente precisava aumentar esse hortifruti. A gente achou até que ele ia perder um pouco de faturamento. E a gente descobriu que o quê? O cliente que está saindo do hortifruti, ele não está muito com tempo, porque ele está com frios, para ver uma capa de celular, para comprar um acessório. Ele foi para o lado de uma marca de chocolate famosa e ele vendeu, para nossa surpresa, ele vende 2 vezes mais do que ele vendia lá. Então, essa coisa tem que ter muito cuidado, né? Esse olhar, tem que estar muito ali olhando o que o cliente faz, onde ele quer parar com o carro. É o comportamento, é a vida dele, né? É o dia a dia dele. E a gente faz com muito cuidado para ele entender as informações todas que o mall está passando para ele, né? E quanto à equipe também, vocês têm uma parte orgânica e outra parte é terceirizada, né? A gente terceiriza basicamente a parte de segurança, limpeza e manutenção. A gente não tem no mall, você não tem um orçamento no mall para ter uma pessoa de manutenção direto.
Então você terceiriza isso, quando há algum problema você tem chamados, né? Quando há um problema de elétrica, isso dá para encaixar bem no condomínio. O condomínio do mall é bem enxuto, né? A gente não consegue ter um condomínio alto, não dá, porque isso é determinante para o custo do lojista, né? É isso aí, pessoal. Estamos aqui com a Adilson da GS Nacional. Suas considerações finais. Parabéns aí por essa palestra para a gente, elucidar tanta coisa sobre esse novo fenômeno de varejo que são os malls planejados, né? E fica à disposição, Adilson. Legal, eu acho que a recomendação que a gente dá tanto para o lojista quanto para o empreendedor é que contrate a empresa. A nossa empresa é especializada nisso, para com cuidado e talvez até demorando um pouco mais de tempo para ele ter um resultado que ele precisa e que ele almeja, né? Com todos os cuidados do planejamento, cuidado na pesquisa, cuidado do mix, aí depois cuidado na hora de contratar a empresa que vai cuidar do seu empreendimento, porque muitas vezes a empresa não tem, ela não tem essa expertise de ter, você tem que ter uma pessoa que tenha a capacidade de olhar praticamente para tudo, para o financeiro, para a sua divulgação, para o seu marketing, para olhar o comportamento, e isso a gente faz, é tudo isso que a gente faz, é no que a gente se especializou. Estamos aqui com o Guilherme, que além de tantas atribuições, ele também faz pesquisa de mercado. E uma curiosidade que a gente tem, principalmente quando eu vou até o cliente pergunta muitas coisas sobre como são extraídos os dados da pesquisa. Guilherme, boa tarde. Como é que o pessoal sempre pergunta, como é que se consegue os dados da pesquisa? Conta pra gente aí como é que funciona essa questão, esses dados todos que são tabulados para depois que os empreendimentos são feitos aí. Legal, Adilson, prazer imenso estar com você aqui da GS Nacional. Eu tenho que salientar para o povo aqui, pessoal, que eu já trabalho com o Adilson, apesar de ser irmão dele, há 30 anos, né? Então, praticamente há 10 anos que eu faço pesquisa de mercado para a empresa dele em várias regiões do Brasil. A nossa empresa G2 Mix, Soluções do Varejo, é uma empresa também especializada em pesquisa de varejo. E hoje, Adilson, o que eu tenho que responder para você é que, como você muito bem sabe, há 10 anos atrás, fazer uma pesquisa de mercado era uma coisa para poucos, para empresas que realmente tinham um aporte financeiro, porque era um investimento relativamente alto, que muitas vezes não se encaixava numa empresa de médio ou pequeno porte. Então, com a inteligência artificial, principalmente com a evolução da informação, da tecnologia da informação, nós temos hoje inúmeras plataformas de geomarketing que nos deu a possibilidade dessa pesquisa hoje ter mais legitimidade, inclusive, e por um preço infinitamente menor. Então, é evidente, cada pesquisa ela tem um problema, uma dor a ser resolvida, né? Então, cada cliente tem uma dor, ou seja, um problema que ele quer resolver, aumentar o tráfego, melhorar a atração de clientes, abrir um restaurante novo, no seu caso aí abrir os malls, os shoppings do Brasil, como nós fizemos as pesquisas. Então, o primeiro passo dentro desse contexto é entrevistar esse cliente e ver a dor desse cliente, o que ele quer alcançar com essa pesquisa. Porque a pesquisa hoje ela se tornou algo fundamental. É como você pegar um avião sem roteiro, ou pegar um navio sem roteiro no mar e sair navegando, você não sabe o que você vai encontrar lá na frente. Então hoje nós temos isso muito bem mapeado. Recentemente fizemos uma pesquisa para você, para uma rede de supermercados. Então a gente consegue mapear consumo por segmento, que isso é fantástico. O que você explica assim de algum empreendimento que a gente vê que ele fez uma pesquisa até com um instituto renomado, e aí ele demora para decolar. O que você acha que deve ter acontecido? Foi problema da gestão, alguém que não leu essa pesquisa direito? Porque de repente foi identificado que ali é um potencial, ele solta as lojas, né? 300 lojas, 200 lojas, e depois você começa a ver que o empreendimento ele patina. O que será que aconteceu? O que você responsabiliza por isso? Excelente pergunta, Adilson. Eu costumo fazer uma analogia, uma comparação com essa pergunta com um médico que passa para você um determinado remédio e você não toma o remédio e depois você culpa o médico porque você piorou. O que acontece com o mercado é a mesma coisa. Então, infelizmente, por várias razões, né, o empreendedor deixa de cumprir as recomendações.
todo relatório de pesquisa, além da pesquisa, existe lá a tabulação de dados. Você fala de empreendedor, você está falando da equipe que ele contratou. Isso, ou da equipe que ele contratou. Então essa equipe ela vai ter que analisar à luz do que ela está querendo, do que ela está buscando no mercado, do que a pesquisa diz. Só que, infelizmente, às vezes, você tem ali uma equipe que talvez não é competente para fazer essa leitura do mercado, tem problemas. Então o grande desafio muitas vezes não é só com a pesquisa, é quem está por detrás de quem vai fazer a leitura dessa pesquisa, né? Essa pesquisa ela tem muitas vezes 80% são dados que a gente chama de dados secundários. O que são dados secundários? Dados coletados com geomarketing, com plataformas de geomarketing. Nós temos hoje poderosas plataformas de geomarketing no Brasil, né, que passam uma pesquisa para nós, o que nós demorávamos há 10 anos atrás, às vezes 90 dias, nós conseguimos extrair um relatório legítimo hoje com 15 dias, para você ter uma ideia. Aí tabulamos, mostramos esse resultado para o cliente e ali ele vai tomar a decisão dele. Entendendo sempre que um relatório de pesquisa é para, de certa forma, auxiliar numa tomada de decisão. E essa tabulação, explica um pouco para nós mais assim, como são extraídos esses dados, como é que o cliente, como é que a gente consegue filtrar isso que fique mais assertivo para o cliente? Como é que é essa tabulação que você faz? Então, você tem inúmeras variáveis dentro da pesquisa de mercado que também nós oferecemos esses serviços, ou seja, de repente você quer apurar o desempenho da concorrência. Olha, eu tenho um restaurante X, meu restaurante caiu e eu gostaria de saber como é que está a minha concorrência. A gente consegue apurar o desempenho através de dados oficiais, a gente consegue coletar, por exemplo, mapear como está a concorrência, até para que esse empresário ele faça uma correlação e entenda se o problema está nele ou está no mercado. Porque muitas vezes ele está desanimado, ele está achando desanimado, que o negócio perdeu o rumo, o mix está fora do padrão, qualidade não se atualizou, né? Isso. Então a pesquisa, que é bom você salientar isso, ela não é só para analisar o mercado. Ela é uma pesquisa também que serve para identificar problemas internos, que a gente chama na estratégia do ambiente interno da empresa. E hoje uma pesquisa demora quanto tempo em geral? O empreendimento, você tem quanto tempo para... Um tempo médio hoje de uma boa pesquisa é em torno de 30 dias. 30 porque dias. O tempo que você tem para coletar dados, tabular dados, analisar dados, propor recomendações. Fazemos também a parte financeira quando isso é necessário, ou seja, você já fez isso várias vezes conosco, né? Precisa levantar e fazer... Você vai cobrar um aluguel, mas como é que você vai cobrar esse aluguel? Esse aluguel tem que ser com base no investimento e tem que ser com base também na previsão que o lojista vai faturar. Não adianta você querer cobrar 25 mil reais de um lojista se o potencial do negócio dele não é capaz de pagar 25 mil reais. Dando um exemplo geral de shopping, por exemplo. Aquela margem de faturamento, ela está dentro do que a gente chama de um percentual que esteja abaixo de 15%. Dando um exemplo de uma forma geral, se é uma operação de alimentação, ela fatura 100 mil reais por mês, o que é previsível dentro do centro comercial? Cobrar até, no máximo, 15 mil reais, entre custo de aluguel, condomínio e fundo de promoção. Então a gente segue parâmetros assim internacionais. Uma operação de alimentação para sobreviver, entre aspas, num shopping, ela tem que estar abaixo do CTO, abaixo de 15%. Então a gente leva em consideração também esses fatores, principalmente financeiros e econômicos, né? Que muita gente, quando se faz uma pesquisa, analisa só a parte qualitativa. A parte qualitativa é muito importante porque hoje é a parte comportamental, né? É a persona, é você analisar comportamento. Mas o público-alvo, que é onde você analisa extrato socioeconômico, a gente consegue também dissecar por classes sociais. A gente consegue identificar quanto de pet shop está se comprando, qual o produto, qual o ticket médio que está se comprando, né? Qual o produto dentro de uma determinada categoria que está sendo mais vendido. Classificação ABC, a gente consegue dimensionar também essa classificação ABC. Enfim, o lojista ou o empreendedor, ele tem um relatório em mãos muito rico e legítimo para que ele tome a decisão mais assertiva, né? E já teve casos que você fez pesquisa e o investidor ou empreendedor, ele estava
querendo fazer o empreendimento e desistiu, ele recuou por conta da pesquisa? Já teve casos disso? Inúmeros casos. É. Inúmeros casos. De grande porte, até agora, recentemente, eu não posso falar o nome, mas tem uma rede forte do Centro-Oeste que queria entrar numa região nossa aqui de Campinas. Foi uma pesquisa, de certa forma, profunda, e ele chegou à conclusão de que o produto dele não era viável na região por vários fatores, principalmente a concorrência.